Bom, meus queridos, vamos iniciar o estudo de Apocalipse de hoje, lendo aqui o capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Bom, desce do céu então um anjo. Alguns interpretam e dizem que seria o arcanjo Miguel. Não há menção bíblica disso. Bom, ele desce dos céus, então ele tem a autoridade de Deus descendo dos céus. Ele é enviado por Deus, a autoridade de Deus está sobre sua vida. Bom, ele tem na sua mão as chaves, na verdade, a chave, do abismo. Quando nós lemos Apocalipse 1:18, nós vemos que Jesus Cristo tem as chaves, todas as chaves estão na mão de Cristo. Mas então ele entrega na sua autoridade a chave a este anjo, seja ele arcanjo ou não, e ele tem a autoridade para prender Satanás. E ele vai prender Satanás com uma corrente, botando uma cadeia nele. Ele vai ser preso no abismo. Vamos fazer aqui uma afirmação. Existem alguns termos interpretados como conceitos. E há diferenças de interpretação nisso que eu vou falar. Então, existe o termo Sheol, existe o termo Hades, existe o termo Gena, existe o termo Tartarô, existe o termo abismo. Então, meus queridos, vamos aqui, que não diz respeito ao assunto, mas vamos fazer uma clarificação. E antes de fazer ela, eu vou dizer o seguinte: existem conceitos e formas de interpretar. Nem todas as interpretações são exatamente iguais, mas certamente existe um lugar aonde Satanás vai ser colocado. Observe que há muitos demônios que estão livres aí operando. E há demônios que não guardaram o seu principado, conforme há uma descrição no livro de Judas e de Pedro, que eles acabam então, há uma menção que eles acabam sendo presos. Eles estão presos no abismo. Nós já vimos no livro de Apocalipse que alguns demônios que estavam presos no abismo são soltos em determinado momento. Então aqui nós estamos vendo que Satanás agora vai ser colocado no abismo. No abismo. Ele vai ser preso, porque o Senhor tem a chave, ele vai ser preso com cadeias, mas vamos qualificar um pouco isso. Falando aqui algo, diz assim, bom, o termo Sheol é usado para se fazer uma conotação de mundo dos mortos, ou o lugar aonde iria a alma de um morto, depois que ele morresse. O termo Hades é semelhante a Sheol, só que Sheol é o termo usado como uma palavra hebraica do Antigo Testamento. O termo Hades é uma palavra grega do Novo Testamento. Ambos têm o mesmo significado, seria escondido, quando podemos também dizer que há uma menção, como se faça ali em Atos 1, 24, 25, se eu não me engano, aonde Judas vai para o seu devido lugar. Então, como pudesse ser o Sheol ou Hades, justamente Hades no Novo Testamento, em Atos 1, 25, ele seria o lugar, ou seja, Hades, um lugar escondido. Quando Jesus descreve a parábola do rico e do Lázaro, ou seja, ele diz que há um lugar que aquele que é justo é colocado, e há um lugar abaixo que tem um abismo, a uma grande distância, aonde é colocado o ímpio. Jesus deixa muito claro que tanto o justo, a alma do justo, falando a alma do justo e a alma do ímpio, aonde eles são colocados, ambos têm consciência. Mas o justo, então, antes de Cristo, ele é colocado num lugar chamado seio de Abraão, aonde ele tem consciência e é consolado. E o ímpio é colocado num abismo, numa distância grande, aonde a sua alma está presa em cima de uma consciência com tormento, porque ali já há uma chama.
Bom, essa chama que há ali, ou esse lugar de tormento, não é, porque podemos dizer assim, ó, já é um lugar de tormento se não existir o consolo de Deus. Assim como nós vivemos neste mundo, se nós não temos o consolo de Deus, nós já estamos em tormento. Então vamos lá, há um tormento, há uma menção de uma chama, ninguém pode dizer assim, é uma chama e é desse tamanho, ninguém pode dizer. É ir além das Escrituras. O que a Escritura diz? Antes de Cristo, há um lugar onde o justo está. Ele tem consciência, ele é consolado. E há um lugar muito abaixo, aonde o ímpio está. Aonde ele tem consciência, ele é atormentado. Isso é o que a Bíblia diz. E nós podemos ter firmeza nisso. Bom, depois de Cristo, há uma mudança no lugar do justo. O lugar do ímpio não muda nada. A alma do justo que estava então consciente e sendo consolada no seio de Abraão, agora o justo, ele vai estar no paraíso. Ou seja, ele vai estar na presença de Deus. Alguns dizem então que um pouco à frente do altar, abaixo do altar. Bom, o lugar do paraíso, descrevê-lo, é ir além daquilo que podemos falar. Não podemos falar algumas coisas, mas há um paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, disse o Senhor. Meus queridos, e observe então que falando essas coisas, nós podemos dizer que há uma série de conceitos que procuram qualificar, mesmo porque quando há algumas expressões usadas na Escritura, é uma forma de querer nos dar entendimento como acontece. O que se entende falando deste abismo? Bom, que então existe o abismo, o lugar onde a alma dos ímpios estão, e existiria um lugar mais profundo, porque há um conceito também em cima desse abismo, dentro da palavra tartarro, né? Que ela vem do contexto que não é cristão, é uma questão de entendimento do mundo antigo. Mas então, falando de um lugar mais profundo, aonde estaria o abismo? O abismo seria o lugar aonde Satanás estaria preso naqueles anjos, ou melhor, aqueles anjos que foram libertados estariam presos antes de ser libertos, e é um lugar onde Satanás vai estar preso durante 1000 anos. Olha lá. O que podemos dizer mais aqui? Seria um lugar, então, de escuridão, onde há a prisão desses espíritos maus, e agora Satanás vai ser colocado nesse lugar. O que diz no versículo 2? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Bom, nós falamos aqui antes, ao longo desse estudo, dentro de uma visão pré-tribulacionista, que há então, assim como a trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito, há a trindade satânica, que seria o próprio diabo, Satanás, que é o anticristo e que é então o falso profeta, ou seja, a besta que veio do mar e a besta que veio da terra. Então aqui formariam a trindade satânica, que é uma forma de imitar Deus. Agora o que vai acontecer? Satanás, porque a besta que veio do mar, que é o anticristo, e a besta que veio da terra, já foram lançados no lago de fogo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a pessoa, né? O próprio dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, ele está sendo preso no abismo. No final do período da tribulação, ele será preso. Deus não fará isso nem antes nem depois, porque ele vai cumprir sua palavra. Veremos que ele vai ficar preso, né, ao longo agora desse estudo, no final desse estudo, que ele vai ficar preso durante 1000 anos. E 1000 anos não serão suficientes para mudar o caráter de Satanás. Ele vai sair, vai ser liberto depois de 1000 anos. Esses 1000 anos falam do milênio, que nós vamos ver mais sobre isso mais para frente. E, na verdade, não vai mudar a essência dele. Assim como muitas vezes uma pessoa que fica presa na prisão não muda a sua essência.
Alguns mudam, mas Satanás não mudará. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, o grande objetivo é prender Satanás, para que ele não engane mais as nações. E é interessante que quando a palavra de Deus diz isso, quer dizer, não haverá durante 1000 anos uma influência satânica sobre as pessoas. Então as pessoas não vão ser tentadas por ele. Observe que se a palavra de Deus diz que para ele não enganar as nações, ele não engana só as nações, ele engana as pessoas. Quer dizer, ele consegue enganar as pessoas. Ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso por essência. Bom, ele ficará preso durante 1000 anos. E aqui diz que sobre ele vai ser colocado um selo. Então, há duas interpretações, que o selo seria colocado nele, ou o selo seria colocado na prisão, no abismo. Eu penso que a segunda interpretação seria melhor. Então, sobre ele é colocado uma cadeia, e alguém pudesse pensar assim, bom, é colocado a corrente, a cadeia que é colocado é nela. Pô, não importa o lugar que vai ser colocado, se é nele, na corrente ou no próprio abismo. A verdade é o seguinte, há um selo que é um sinal de autoridade de Deus que ninguém pode abrir, nem mesmo Satanás. Ele vai ficar então preso durante esses 1000 anos, segundo uma autoridade do Senhor que pode prendê-lo a qualquer momento. Mas como Deus é justo, ele deixa a sua palavra se cumprir e no exato momento, naquilo que Deus declarou, ele vai executar a sua palavra. Olha só o versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui então aparecem pessoas assentadas em tronos. Alguns interpretam que essas pessoas que estariam assentadas em tronos seriam a igreja com os santos, né? Até mesmo os santos da tribulação. Bom, outros interpretam que seriam, como o Senhor prometeu aqui em Mateus 19, 28, prometeu para os seus discípulos não, para os seus apóstolos, que eles se sentariam em tronos para julgarem. Então, em princípio, parece essa segunda opção. Bom, eles recebem autoridade para julgar. E aqui há uma menção falando dos santos que são martirizados por causa do testemunho que eles deram sobre Jesus e por causa da palavra de Deus que eles guardaram. E aqui a palavra de Deus diz da menção que aqui vai se cumprir a primeira ressurreição. Bom, para falar disso, aqui se fala de ressurreição. Quando se fala de ressurreição, está sempre se falando de ressurreição do corpo. Nós observamos que os mártires, a alma deles já estava com Deus. Aqui está falando, e vai falar, e até vou ler aqui para poder qualificar, né? Vamos ler de novo aqui para pegar a linhagem. Diz aqui embaixo, vou ler o versículo 5. Vamos ler o 4, 5 aqui. E viveram, finalzinho do 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui embaixo diz assim, olhando 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, observe o seguinte, há uma ressurreição aqui dos mártires. E há uma menção de outros que não ressuscitam.
Bom, meus queridos, alguns declaram, e isso diz respeito a uma outra forma de pensar sobre o fim dos tempos. Então, uma outra forma do fim dos tempos, uma outra forma de pensamento escatológico. Há quem pense que a ressurreição vai acontecer uma única vez, numa única fase, e vai acontecer aqui. Bom, meus amados, dentro de uma visão pré-tribulacionista, que é uma grande diferença, a primeira ressurreição, que, como está escrito aqui, para completar, lemos aqui o versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, dentro de uma visão pré-tribulacionista, ela não acontece num momento só, mas ela acontece em 4. Vamos lá. Bom, Cristo, no momento que Cristo ressuscita, ele é, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23, Cristo é as primícias, ou seja, o primeiro fruto que é colhido, o primeiro que realmente ressuscita dos mortos. Ah, pastor, mas na verdade eu vejo que Lázaro ressuscitou dos mortos. Meus queridos, todos aqueles que ressuscitaram por Cristo, eles são ressuscitados, mas eles vão morrer de novo. Lázaro ressuscitou, mas depois ele morreu. Cristo tem a ressurreição, ele ressuscita dos mortos como aquele que é o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Então vamos convir aqui, Cristo, como diz em 1 Coríntios 15, ele é aquele que é as primícias. Só que nós vemos escrito em Mateus 27, no versículo 52 e 53, que Jesus ressuscita e alguns santos do Antigo Testamento, que viveram antes da morte de Cristo e morreram, eles ressuscitam e aparecem. Então, há interpretações diferenciadas aqui, como se todos os antigos ressuscitaram, ou se eles vão ressuscitar na 4ª fase, junto com os mártires. Mas observe que há uma ressurreição das pessoas pessoas que morreram antes de Cristo. Quando Cristo, que é as primícias, ressuscita, há alguns santos que ressuscitam e aparecem. A Bíblia não diz se os outros ressuscitaram e não apareceram. Mas o fato de alguns santos terem ressuscitado e terem aparecido, o testemunho da sua ressurreição glorifica a Cristo, que também ressuscitou. Se Deus ressuscitou todos os santos e fez aparecer alguns, nós não sabemos. E aqui a escatologia se divide para lá e para cá. Eu vou ficar com um pensamento próprio, que é meu, que o Senhor ressuscitou realmente alguns para que pudessem dar um testemunho que o Filho de Deus tinha ressuscitado. Cristo as primícias, mas com as primícias não foi só ele, veio outros depois dele. Porque os primeiros frutos de uma árvore, ou os primeiros frutos de uma colheita, são as primícias. E não é só um que se colhe. Então, há quem pense, e aqui uma divergência muito grande entre uma visão pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. A pós-tribulacionista vai acreditar que nesse momento há uma única ressurreição e todos estarão ressurgindo nesse momento, a ressurreição do seu corpo, a ressurreição do corpo. Bom, uma visão pré-tribulacionista, ela crê então em 4 fases. A primeira fase, ela se dá
junto com Cristo, que é as primícias. A segunda fase acontece em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, que é a fase onde a igreja é arrebatada, que está lá no final do capítulo 13, início do capítulo 4 de Apocalipse. A terceira fase, ela acontece quando aquelas duas testemunhas que estão em Apocalipse 11, 11 e 12, elas são elevadas ao céu, ou seja, o corpo delas é elevado ao céu. E a quarta fase seria, então, os mártires da igreja. Então, o Senhor ressuscita aqueles que morreram antes de Cristo, no momento específico, na primeira fase, como parte das primícias, Cristo e aqueles que aparecem. Num segundo momento, então, o Senhor ressuscita a igreja. O terceiro momento, o Senhor ressuscita o corpo, né? Ressuscita o corpo das duas testemunhas. E por último, ressuscita o corpo dos mártires da grande tribulação. Versículo 5 diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Bom, a primeira ressurreição, ela é chamada a ressurreição da vida, ou a ressurreição dos justos, dos cristãos. A segunda ressurreição, que haverá uma segunda ressurreição, isso aqui é importante, né? Todos os que morreram vão ressuscitar. Os que ressuscitam na primeira ressurreição, dentro de uma visão pré-tribulacionista, que tem 4 fases: as primícias, a igreja, as duas testemunhas e os mártires. Bom, essas 4 partes, né, que são ressuscitadas, são a primeira ressurreição, numa visão pré-tribulacionista. Numa visão pós-tribulacionista, todas elas acontecem juntas, lá no final. Bom, mas independente disso, porque estamos falando de uma visão pré-tribulacionista, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição é a ressurreição daqueles que vão ser condenados, ou a ressurreição dos ímpios. Bom, isso é verdadeiro. Há somente 2 ressurreições, a primeira e a segunda. Uma visão pré-tribulacionista vê a primeira ressurreição em 4 partes e a segunda ressurreição numa parte só. A segunda ressurreição só vai acontecer depois do término dos 1000 anos, do milênio. A segunda ressurreição leva as pessoas diante do juízo do trono branco de Deus. Bom, a primeira ressurreição, ela é a ressurreição para a vida. A segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação ou para a morte eterna, que é a segunda morte. E aqui diz assim, também podemos dizer que esse versículo faz uma clareza que entre o término da primeira ressurreição e a segunda ressurreição há 1000 anos. Versículo 6, e o último que nós vamos ver hoje. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bom, após a morte física, vem certamente uma eternidade, que ela pode ser com Deus ou longe de Deus. A segunda morte é viver banido da presença de Deus para todo sempre, com certeza lançado lá no inferno, que aqui não tem a noção de Sheol ou de Hades, mas de Gena. A Gena é o lugar do lixão, onde se botava um monte de coisas velhas, sujas, animais, e sempre tinha um fogo queimando, um fogo que não apagava. Então, a palavra Gena, ela tem uma noção de inferno mesmo, inferno, ou seja, onde o fogo arde e o bicho não morre, né? Então, há uma segunda morte, e a segunda morte é uma eternidade longe de Deus, debaixo de um julgamento, de uma condenação e de um tormento. Aqui que podemos dizer mais, aqui os homens que são justos, eles são transformados
em sacerdotes e também em reis. Bom, meus queridos, o que apresenta é que a palavra de Deus nos mostra que durante o milênio haverá um ministério ou um serviço para os santos de serem sacerdotes e ocuparem posições de autoridade naquilo que o governo do Senhor vai se estabelecer durante 1000 anos. Não há muito que se fala na Bíblia sobre milênio. Não há muito. E temos que ter cuidado para não ir muito longe nisso, para não errarmos. Mas podemos ficar firmados. Há um momento onde Cristo irá governar. Ele vai governar, como já vimos, com um cetro de justiça, com rigor, né? Ele vai estabelecer regras rígidas e aqueles que vão viver vão obedecer. E é interessante, né? Que é muito mais fácil, seria muito mais fácil poder obedecer, visto que Satanás vai estar preso. O tentador, né? O acusador vai estar preso. Falando sobre isso, eu quero dizer então que haverá então um governo do Senhor sobre a terra durante 1000 anos, e aqueles que são os que ressuscitaram na primeira ressurreição, eles vão estar exercendo funções de autoridade como reis e estarão podendo ministrar diante de Deus como sacerdotes. É o que a Bíblia diz. Louvado seja Deus por isso. Se você tem alguma dúvida, pergunte, né? Nós não falamos esse ensino de uma forma conclusiva, mesmo porque todo aquele que é muito conclusivo, quer dizer, o dono da verdade, então, né? Sabe tudo, né? Bom, quem pensa que sabe tudo, não sabe, pode ser que não saiba tudo. Então, nós estamos discorrendo, e isso aqui não é coisas minhas, eu estou discorrendo em cima daquilo que busco antes de poder expressar um ensino como esse, mas procurando fundamentar algumas verdades, especialmente não sendo extremamente centradas, mas ideias não gerais, mas ideias pontuais, que só serão totalmente clarificadas quando estivermos na glória. Mas o Senhor nos deixou as coisas escritas, porque é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda essas coisas. Então nós podemos e devemos investigar e devemos inquirir para poder sabermos melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos esclareça, que o Senhor nos fundamente da verdade. Um grande abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir.